Bom dia, segunda-feira, 23 de outubro, título da lição: O amor de Abraão por todos. Leia Gênesis 18, do verso 16 ao 33. Como Abraão exerceu sua grande qualidade do amor por todas as pessoas, sem distinção de tribo, raça ou povo. Lemos o texto. E ontem nós estudamos sobre a hospitalidade de Abraão. Hoje analisaremos a sua segunda qualidade extraída de Gênesis capítulo 18. Era o seu amor pelas pessoas, mesmo por aquelas que não conhecia pessoalmente. E nesse caso, não eram quaisquer pessoas. Os habitantes de Sodoma, segundo o texto de Gênesis no capítulo 13, lá no verso 13, eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, com valores muito diferentes dos dele. Mas o seu coração estava cheio de amor por todos, sem qualquer distinção de raça, sexo, idioma ou religião. Deus, então, revelou a Abraão a sua decisão de exterminar as cidades de Sodoma e Gomorra. E com grande humildade e reverência, Abraão dirigiu o seu pedido a Deus. E por meio do seu amor, Abraão intercedeu para que Deus salvasse os habitantes da cidade, com base na existência dos justos. Certamente ele sabia quão maligno e perverso era o povo que vivia lá. E pelo que sabemos sobre essas pessoas, como revelado em Gênesis, no capítulo seguinte, 19, com aquela história terrível e vergonhosa envolvendo Ló e aquela multidão do lado de fora de sua casa querendo abusar, possuir os que eles imaginavam que eram homens que foram abrigados por Ló. Isso mostra claramente que o povo estava totalmente afastado dos princípios do Senhor. Eram realmente grandes pecadores contra Deus. Contudo, Abraão, que conhecia o amor de Deus, apelou em favor das pessoas. O patriarca sabia que o ser humano sempre poderia voltar para Deus em arrependimento. E Abraão baseou então seu pedido no conhecimento que tinha do amor de Deus pelo ser humano. Ele próprio, Abraão, tinha grande amor pelos pecadores e entendia que enquanto houver vida e graça, e enquanto o juízo não foi executado, sempre haverá esperança de salvação. Agora, uma observação importante aqui. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, Salmo 103, verso 8. Porém, as pessoas facilmente se enganam e desconsideram que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. E devido à demora em pagar o preço dos pecados, os preços de seus atos, as pessoas pensam que podem falar ou fazer o que quiserem, sem que um dia tenham que prestar contas de seus atos. Assim, se levantam contra Deus e seus servos, impedem a salvação de muitos, cometendo escândalos ou semeando malícia, porém se esquecem que Deus tem como que uma medida de pecados que é dado para cada ser humano, e que seja ainda em vida, como foi no caso de Sodoma e Gomorra, ou mesmo após a morte, um dia todos irão prestar contas de seus erros. Em relação aos habitantes de Canaã, certa vez disse o Senhor, em Gênesis 15, 16, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus já viu o pecado daquele povo, mas esteve esperando mais algum tempo para que se arrependessem, antes que ultrapassassem algum limite. Deus sempre espera que o pecador se arrependa, pois ele não tem prazer na morte do ímpio, Ezequiel 33, no verso 11. Porém, a partir do momento em que o cálice da iniquidade transborda, o preço desses pecados desabam sobre o pecador. Repetindo então, Deus é longânimo e compassivo. E que bom que Ele é assim. Que a sua misericórdia continue sobre nós e que busquemos fazer sempre a sua vontade. Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.